Se você tem acompanhado os nossos vídeos no mês do horror aqui no Experimento 237, você já sabe que uma das minhas coisas favoritas em todo o universo de terror são as casas Kinder Ovo. E aí você me vem com uma série que é baseada em casas Kinder Ovo? Sério, só pode ser feito sob medida pra mim, né? Olá e bem-vindos ao mês do horror aqui no Experimento 237. É claro que hoje a gente não poderia falar de outra coisa que não a antologia The Haunting do Netflix não binário. Uma antologia é um conjunto de obras ou de trabalhos que podem ser cinematográficos, literários, musicais, que são reunidos ou agrupados por uma temática, pela autoria ou pelo período. Então, quando eu falo de antologia The Haunting, eu estou evidentemente me referindo a The Haunting of Hill House e The Haunting of Bly Manor, ou seja, A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Mansão Bly. A Maldição da Residência Hill foi a primeira entrada nessa antologia criada pelo Mike Flanagan para Netflix. Eu vou ficar alternando entre pra e pro porque eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que a Netflix já definiu se tem pronome definido ou não, mas enfim, eu não sei. E ela acompanha a história da família Crane em uma narrativa não linear que acompanha basicamente duas linhas do tempo. A gente tem a exploração de um verão de 1992, em que Hugh e Olivia, os pais, acabaram de se mudar para a residência Hill com os seus filhos Stephen, Theodora, Shirley, Luke e Nell, para renovar ou reformar a residência Hill e aí vender para construir a sua casa dos sonhos. E a gente tem a história 20 e tantos anos depois e a família lidando com os acontecimentos daquele verão e o que isso significou para cada um deles. A Maldição da Residência Hill é descrita como um drama sobrenatural, então você já pode esperar, assim, né, bastante elementos de série dramática aí nesse meio, mas não deixa de ser uma série de terror. Inclusive, uma das coisas que a galera mais comenta em relação à Residência Hill é justamente o uso pelo Mike Flanagan de uns fantasmas escondidos à primeira vista, não. Inclusive, uma das coisas que a galera mais celebra na Residência Hill e na antologia como um todo é o fato de que o Mike Flanagan esconde uns fantasmas nos lugares assim que você tá vendo, mas se você não prestar atenção, você não repara. Isso é fonte de muito susto, principalmente pra mim, que gosto de olhar muito o cenário por trás dos personagens e tudo mais, mas esse é só mais um elemento da Residência Hill, assim, e que dá essa sensação da casa Kinder Ovo, né? Quanto mais tempo você passa ali assistindo aquelas cenas, mais detalhes você vai descobrindo, mais fantasmas você vai encontrando. E isso é uma coisa que eu achei muito maneira da série, justamente porque é uma coisa inesperada. A gente normalmente, quando vê um fantasma, ele vai ter um impacto naquela cena e tudo mais. E isso não necessariamente é verdade em Residência Hill. A série é baseada, talvez inspirada seja uma expressão melhor, no livro The Haunting of Hill House, que é o mesmo título da série em inglês, escrito pela Shirley Jackson. E eu digo que inspirada talvez seja uma expressão melhor porque a premissa da história é completamente diferente. No livro, a gente tem um investigador do paranormal, que é o Dr. John Montague, que por sinal é o nome do psiquiatra da Nell, mas isso é tipo um detalhe do detalhe, que aluga a Residência Hill por um verão para tentar encontrar evidências de que o sobrenatural exista de verdade. E aí ele convida pessoas que já tenham tido alguma experiência paranormal para passar um período ali com ele. E a partir dali é que se desenvolve a questão toda envolvendo a casa e supostos fantasmas e coisas do gênero. Mas assim, a história é completamente diferente. Inclusive, se você quiser ver uma adaptação desse The Haunting of Hill House, esse livro já foi adaptado para o cinema 2 vezes. Uma em 1960 e pouco, 3 eu acho, que é ainda uma versão em preto e branco, acho que em inglesa até a produção. E a gente tem A Casa Amaldiçoada de 1900...
E a gente tem A Casa Amaldiçoada, de 1999, que é uma adaptação fiel do livro. E ele ficou nas menções honrosas justamente porque ele não é necessariamente um filme que eu ache muito bom, muito maneiro, mas infelizmente a maneira como eles fazem a atmosfera de que você está sendo observado e que talvez tenha alguma coisa estranha nessa casa Kinder Ovo e tudo mais, me marcou pro resto da minha vida. Eu, inclusive, tenho dificuldade de lidar com estátuas de querubim e criança e não sei o que até hoje por causa desse filme. Então, assim, não é um filme muito bom, mas ele me marcou. Mas, voltando a falar da série, eu sou absolutamente encantada com a série. Essa coisa da narrativa não linear, que você vai descobrindo um pouco mais sobre os eventos à medida que você vai descobrindo um pouco mais sobre a perspectiva de cada um dos personagens daqueles eventos, é muito legal, é uma coisa que eu acho muito interessante, é uma ferramenta de storytelling que eu sou apaixonada. Então eu recomendo muitíssimo que você assista, se você consegue lidar com o ambiente de terror e um pouquinho de jumpscare. A Maldição da Residência Hill é um excelente exemplo de série bem construída, de roteiro bacana, amarradinho. E tem, é claro, eu não poderia deixar de citar isso, porque senão eu verso e depois vem me encher o saco. Tem um episódio inteiro que é montado em plano sequência que é incrível de acompanhar. Um aspecto muito comum de antologias cinematográficas, ou no nosso caso, né, para a TV, é a repetição de elenco. E a antologia The Haunting não escapa dessa regra, inclusive A Maldição da Residência Bly, da Mansão Bly. Inclusive, A Maldição da Mansão Bly, eu nunca vou conseguir dizer isso direito. A Maldição da Mansão Bly repete vários dos atores de A Maldição da Residência Hill, mas em personagens completamente diferentes, roupagens completamente diferentes, com histórias completamente diferentes. Se eu tivesse que escolher uma favorita entre as duas, eu acho que eu iria com Mansão Bly, porque embora ela não seja tão assustadora ou tão... não sei explicar, assim, ela não é tão creepy quanto o Residência Hill, até a coisa dos fantasmas e tal, que ficam ali no plano de fundo, nem é tão marcante quanto foi em Residência Hill, pelo menos pra mim não foi, eu talvez precise reassistir pra caçar eles um pouquinho. Os personagens de Mansão Bly são muito incríveis, são apaixonantes, assim, eu tô até hoje lidando com cada um deles e com os meus sentimentos em relação a cada um deles. Eu vou pra sempre querer defender Danny, Jamie, Owen e Hannah, porque eles são fantásticos. E tem uma outra coisa também, alguém precisa sentar e conversar com o Mike Flanagan sobre essa mania dele de pegar as criancinhas mais adoráveis do universo e fazer elas passarem pelo inferno, porque, Mike, você tá precisando conversar com alguém? Tá tudo bem, amigão? Como a gente conversou no nosso vídeo sobre horror gótico, Mansão Bly conta com um trope muito comum do horror gótico, que é a história sendo contada da perspectiva de uma terceira pessoa, uma pessoa que não tá, pelo menos pelo que a gente sabe, diretamente envolvida ali nos eventos que a gente vai descobrir. Mansão Bly conta a história de Danny, uma menina que é contratada como au pair para cuidar de duas crianças. Ela é contratada pelo tio dessas crianças porque ele se vê tendo que cuidar delas depois de uma tragédia que acomete a família. E aí ela se muda então para a Mansão Bly, onde ela conhece o resto do nosso elenco. Miles, Flora, as duas crianças, Owen, Hannah e Jamie. Owen é o cozinheiro, Hannah é a governanta da casa e Jamie é a nossa jardineira, faz tudo, mecânica, etc. Mas como toda boa história de horror gótico, é claro que se trata de uma casa Kinder Ovo. E aí a Danny vai percebendo que, assim como ela mesma, a casa e os residentes da Mansão Bly têm um pouco mais de segredos do que parece. Assim como a temporada anterior, Bly Manor também é baseada em uma história de horror gótico, The Turn of the Screw, de Henry James. Agora, diferentemente de Residência Hill, Bly Manor é muito mais próximo da história original, que curiosamente foi adaptada para o cinema esse ano com o filme The Turning, que não é um filme muito bom, mas que tem o menino do Stranger Things, o Finn Wolfhard, o Mike do Stranger Things, num papel bastante tenso. Então, assim, se você gosta de filmes de terror mesmo quando eles não são muito bons, ou se você é fã do Finn Wolfhard, vale assistir The Turning única e exclusivamente por ele. Inclusive, foi um dos últimos filmes que eu assisti antes da pandemia deixar todo mundo preso na sua própria casa Kinder Ovo.
The Haunting of Bly Manor tem ainda um outro elemento que eu acho importante ressaltar, que é, embora ela não seja tão assustadora quanto Hill House, ela vai destroçar o seu coração. Então, assim, assista com um pote de sorvete e uma caixa de lenços próximo, porque você vai precisar. E eu queria saber de vocês, primeiro, se vocês já assistiram a antologia The Haunting e se sim, se vocês gostaram. Se não, se esse vídeo te convenceu a dar uma chance para essa antologia. E se você já assistiu, eu queria saber se você sabia que ela é baseada em 2 obras de horror gótico. Afinal de contas, isso foi uma coisa que é divulgada quando a gente fala da série, mas assim, fica meio que passa direto, porque não são 2 obras tão conhecidas quanto, sei lá, O Médico e o Monstro ou outras. Se você já viu a antologia The Haunting, deixa aqui nos comentários o que você achou dela e até a próxima, que a força esteja com vocês sempre.